Política e hoje a gente vai entrevistar um casal, Rebeca e Pablo. Eles são conhecidos no meio liberal como casal House Party e eles tiveram a primeira experiência deles no swing, no meio liberal, em 2010. E o caso deles é interessante porque depois de muito tempo nesse meio liberal, no meio do swing, eles acabaram evoluindo para um relacionamento, tendo a experiência de um relacionamento poliamoroso também. Então eles conseguiram juntar o swing com o poliamor, que em geral são dois universos que costumam ficar um tanto apartados. E eu acho que eles vão poder falar mais sobre isso. Então eu vou convidá-los para entrar aqui. Começa a conversa. Convidado. Bom, enquanto ele não entra, né? Eu vou falar. Opa, já entraram aqui. Sejam bem-vindos, Rebeca e Pablo. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo enxergar? Tá tudo certo? Tudo ótimo. Ah, ótimo. Então, sejam bem-vindos aqui à nossa página sobre não monogamia responsável. Obrigado por aceitarem o convite para estar partilhando um pouco mais da experiência de vocês. Tem muita gente que se interessa, né, por saber mais como funciona o meio liberal, como que as pessoas se iniciam nesse universo, como é que é a melhor forma de administrar essa experiência. Eu acho que vocês vão ter muito para contribuir. Eu vi que vocês tiveram a primeira experiência de vocês em 2010, né? Aí eu fiquei curioso, o que que levou vocês, então, a buscar esse tipo de experiência? Então, a nossa primeira experiência, primeiro assim, um primo dele chamava ele para frequentar casas de swing. Nós já éramos casados, né? Que a gente casou bem novinho, em 2008, com 20 anos. E Com 20 aí, anos. a nossa primeira experiência foi com uma colega minha de trabalho. E ele começou, que é uma das perguntas que a gente mais recebe na página, que é como você convidar o seu parceiro, tanto homem quanto mulher, para ou uma relação não monogâmica ou para a prática do swing. E aí, a nossa primeira experiência foi com uma colega minha de trabalho, né? A gente pensou em várias possibilidades e aí a gente não sabia como começar nisso. Eu sempre fui uma pessoa de pesquisar muitas coisas na internet, não achei nada parecido na época, né? E aí, na hora do sexo, ele sempre falava e sempre colocava a minha cabeça para imaginar situações de como seria uma terceira pessoa. E aí a gente... porque, na verdade, Felipe, o que acontece? Uma coisa, a maioria dos homens, ele tem a fantasia de ter duas mulheres, certo? Sim. A maioria. Eu diria que 1% talvez não, mas para não generalizar. Então, assim, era uma coisa que eu tenho muitos amigos que têm essa fantasia, só que eu e ela, a gente tem uma relação assim, eu sempre falei para ela tudo que eu gosto, ela me fala. São 16 anos juntos, né? Nós temos 34 anos. Então, desde os 18 nós estamos juntos. Então, a gente tem essa abertura, essa liberdade para poder falar sobre tudo. Então, o meu primo me chamava, eu fui, conversei com ela, aí apareceu essa oportunidade com uma amiga dela, onde surgiu o primeiro homenagem feminino, né? Com a colega de trabalho dela, né? Isso. Certo. Interessante. Pode falar. No começo, a gente marcou uma vez de sair, surgiu o assunto no trabalho, eu e outras amigas conversando, e aí eu tinha muita afinidade com essa pessoa, e aí marcamos e foi legal e tal, só que começou a quase virar um trisal, que eu falo para ele que a gente nem sabia o que a gente estava fazendo, e a gente estava querendo fazer um trisal, porque ela ficava na minha casa e eu ia trabalhar e ela ficava lá com ele. Só que aí eu comecei a ter muito ciúme disso. E aí eu resolvi não ter mais, porque assim, que era para ser uma vez, foi bom, e aí a gente foi rolando várias vezes,
dela passar finais de semana seguidos. E aí eu falei assim, caramba, o que eu tô fazendo? Eu não sabia o que eu tava fazendo. E aí, de uma experiência única, surgiu um ciúme em mim. E aí, na época, eu era bem nova, eu tinha 23 anos. Eu não soube lidar com a situação. E aí eu conversei com ele, conversei com ela, falei que eu não queria mais e tal. E aí a gente parou. E aí até falo com ele assim, eu surtei, eu quis outra cama, porque era na nossa cama que aconteciam as coisas. E aí eu falei com ele, eu quero outra cama. E aí a gente comprou outra cama. E aí a gente foi amadurecendo a ideia do que a gente queria. Porque é importante frisar que nessa época a gente não sabia o que era swing, o que era trisal, poliamor, a gente não tinha noção de nada disso. A gente queria uma aventura sexual. A verdade, a gente era uma fantasia, só isso. A gente não tinha noção de nada disso nessa época. A gente imaginava que Só tinha vocês convidaram uma pessoa conhecida para ter experiência, né? Isso Uma coisa que eu não Quando recomendo. é uma pessoa conhecida, talvez então a gente possa deduzir que uma primeira experiência talvez seria interessante com alguém que seja desconhecido, para não correr esse risco de... Porque como era do trabalho dela, né? Então era alguém que ela tinha que ver todos os dias, então não tinha como fugir daquele encontro, né? Exatamente. Assim, porque assim, as pessoas perguntam, com estranho ou com desconhecido. Isso varia. Por quê? Por exemplo, para a gente pode ser melhor um desconhecido, mas para outras pessoas pode ser melhor. Às vezes a pessoa vai se sentir melhor, mais confortável com alguém conhecido. E, entendeu? na verdade, quando a gente entra no meio, que aí você conhece pessoas que têm o mesmo interesse que você, porque ela era uma pessoa do meu trabalho, aleatória, não era nada relacionado a meio nenhum, nem a gente. Mas aí, quando você conhece pessoas que têm o mesmo interesse que você, aí você começa a se relacionar com conhecidos, mas que conseguem levar isso de boa. Você vai lá, tem uma noite maravilhosa, um encontro maravilhoso que às vezes você nem planejou, e aí geralmente são os melhores. As melhores resenhas são as feitas em cima da hora. E aí, na próxima resenha você encontra e tudo certo. Não tem problema. Essa pessoa não fica ali querendo estar com você ou querendo tomar conta da sua vida e se meter no seu relacionamento. Ela sabe o lugar dela e a gente sabe o nosso. Porque são pessoas que têm o mesmo objetivo. Certo, entendi. Então E vocês aí, tiveram esse primeiro homenagem e logo depois desse homenagem vocês acabaram se encontrando várias vezes com essa mesma pessoa, aí a coisa começou a ficar séria demais, você surtou, aí vocês resolveram interromper esse relacionamento a 3 e aí continuaram indo nas festas de swing, casa de swing, como é que foi depois? A gente não tinha ido A gente não ainda. tinha noção do que era swing nessa época, em 2010. Para você ter uma ideia, a gente foi frequentar uma casa de swing, foi em 2014? A primeira vez. Foi em 2014 a primeira vez, ou seja, 4 anos depois. Depois daquela experiência, nunca mais a gente teve outra. Mas ficou aquela vontade de conhecer. Porque o primo falava das boates. E aí, o que aconteceu? Eu pesquisava, mas na hora de ir, a gente ficava assim, caramba, como será que funciona lá? Será que é todo mundo pegando todo mundo? Será que tem algum segurança que me dê segurança? Como que é? Aí a gente não sabia, e eu procurava na internet, e naquela época era tudo muito reduzido, assim, de conteúdo. E eu não achava muita coisa de boates de swing nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não achava informação. E aí eu tinha medo. E por medo a gente não ia. E aí em 2010 para 2014, um dia eu tive filho, meu primeiro filho. E aí um dia a madrinha do meu filho pegou ele e falou assim, vou levar ele para uma festa, vou te devolver ele só amanhã. A gente tinha chegado do trabalho e eu falei com ele, ou é hoje ou nunca mais. E aí a gente foi a primeira vez na casa de swing. Porém, morrendo de medo. O medo que muita gente procura a página lá, muitas pessoas procuram sem ter noção, porque assim, o pensamento deles são o seguinte, vou chegar lá, vou ter que transar com todo mundo, entendeu? Ninguém vai respeitar. Ninguém vai respeitar. Então, assim, tem muito medo referente a isso. Então, assim, nós também tínhamos esse medo. Até a hora que a gente foi para conhecer.
Então, assim, quando a gente chegou lá, a gente viu que não é nada disso. O swing não é bagunça, entendeu? Como a própria Camila falou na live que ela fez com você, eu acompanhei a Sim. live de ponta a ponta, a Camila é maravilhosa, por sinal. O que acontece? É uma putaria organizada, entendeu? Você Sim. faz o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. E pode não fazer nada se Você também não pode quiser. fazer, não precisa fazer, você não é obrigado, entendeu? A fazer nada com ninguém. Então, assim, cada pessoa tem seus limites. Eu e a Rebeca temos o nosso combinado, o outro casal tem outro combinado. A solteira que vai, se ela quiser lá só para olhar, ela vai só olhar, não vai fazer nada. Entendeu? Então, cada um tem o seu limite. E dentro dessas casas de swing, é muito respeitado essa decisão. Sim. Então, se o casal quiser ir só para conhecer, só para ver, sem fazer nada, sem participar de nada, ele poderia fazer isso. Com certeza. Inclusive, até a parte da boate É uma boate. é uma boate como outra qualquer. E até se o casal quiser ter uma relação ou um momento mais íntimo só deles, no geral, as casas que a gente conhece têm cabines que trancam. Então, assim, é opcional. Eu gosto muito de coisa diferente. Sempre gostei de ir para drive-in. A gente conhece todos os drive-ins que tem aqui no Rio de Janeiro. O meu sonho é transar na praia. Eu nunca consegui, né? Morro de medo de ser pega pela polícia. Mas o drive-in é um jeito de você usar o carro de modo seguro e sem estar infringindo nenhuma lei, né? E aí, assim, gosto de drive-in, gosto de ambiente diferente. E aí, quando a gente foi a primeira vez, eu falei com ele assim, olha, a gente vai, mas eu não vou fazer nada, nem com você, porque eu não vou ficar pelada na frente de ninguém. E aí, chegamos na boate, ficamos ali na parte da boate, que aí depois que eles abrem os outros espaços, e quando abrir os outros espaços, quando você está num lugar que te deixa excitado e você se sente à vontade, você acaba fazendo. É natural. É natural. E aí a gente acabou observando nesse dia também que tem os casais que vão só para observar. E aí tem os casais que vão e fazem. E o que eu tenho, assim, que eu carrego comigo de experiência dessa nossa primeira vez, é que teve um momento que a gente estava num cômodo e que era aberta a porta e entraram 3 homens. E na época, hoje em dia, está caindo um pouco essa questão do toque por conta da importunação sexual. Na época, era usado o toque como sinal de que a pessoa queria alguma coisa com você. E eu estava me relacionando com ele. E assim, os 3 caras que entraram encostaram em mim e eu tirei a mão deles, que era o sinal de que você não queria nada. E os 3 ficaram ali olhando, mas não perturbaram a gente. Coisa que pessoas que não são do swing, que super recriminam o swing, talvez não saberiam se portar num lugar desse. Que pensariam que a pessoa está ali, está se expondo desse jeito e quer tudo e todo mundo. E não é assim. Tem gente que diz, então, que essas casas de swing, às vezes, o pessoal é até mais respeitoso do que uma balada comum. Com Vocês certeza. concordam com isso? Muito mais. Muita coisa. Baladas, tipo, normais, entre aspas, né? Aqui no Rio, que, tipo assim, tem gente que chega puxando você, te agarrando pra beijar, entendeu? No swing, na balada liberal, isso não acontece. Tipo, se acontecer, você pode procurar o segurança da casa, que o segurança tira essa pessoa. Você pode ter certeza disso. Numa casa de swing séria, claro. Certo. E conta pro pessoal como que é uma casa de swing por dentro, para quem nunca foi. O que elas podem esperar quando chegarem lá? Nós até que estamos tentando o acordo até com alguma casa de swing aqui do Rio para poder mostrar como funciona. Só que Mostrar os ambientes. os ambientes, sem público nenhum, a gente está tentando fazer isso para poder mostrar para os seguidores como é dentro de uma casa de swing. Mas assim, a gente está encontrando muita resistência das casas para mostrar os ambientes. Eu não entendo o motivo, né? Mas eles têm os motivos dele, claro. Mas assim, como eu te disse, tem a boate, que é o ambiente normal, com bar, tem as mesas que você pode sentar. Tem apresentações. A única coisa diferente é porque assim, tem show de strippers, tanto masculino quanto feminino. E
durante essa apresentação, eles tiram tudo. Entendeu? Uhum. A gente foi em uma boate aqui do Rio também, que a gente assistiu uma apresentação muito legal, que a gente gostou muito, não foi? Fora isso, você tem o quarto de casais, né? Onde só entra casal e solteira, tá? Feminino. Por quê? Para não virar, de certa forma, bagunça, entendeu? Fica os casais, as solteiras lá dentro interagindo, alguns entram só para olhar, não são obrigados a fazer nada, entendeu? Você pode fazer também, se eu entrar com ela, a gente não tiver a fim de interagir com ninguém, vai fazer só eu e ela, tá? Tem as cabines privativas, como ela citou, onde você pode ficar só o casal, ou se você quiser fazer uma homenagem, chamar um solteiro ou uma solteira, ficar mais reservado, vocês, os três, também tem como. Tem as cabines com glory hole, que são as cabines que tem os buraquinhos na parede, né? Onde fica um homem do outro lado da parede, só coloca o pênis lá. Ou o braço. Ou o braço, E fica a critério de quem está dentro da cabine, se vai... Ou se não vai interagir com aquela pessoa. Tem a cama de banco também, que é um cômodo completamente escuro. Eu, particularmente, não gosto, não me sinto à vontade ali nesse ambiente, porque, assim, eu prezo muito pela segurança em relação a... É sexo. Então, a gente tem que ter uma segurança de, se tá com um cara, eu conseguir ver se ele tá trocando a camisinha que ele tá usando com outra pessoa. E essa cama de banco é um ambiente completamente escuro. A gente não vê nada. E aí, assim, é legal passar por ela e ter pessoas te tocando. Assim, eu gosto de passar por ela. Interagir ali, eu não gosto. E aí tem essas cabines que ele falou. O quarto de casal, a boate. Tem casas que tem quarto privativo para as pessoas alugarem enquanto estão lá dentro. Eu falava com ele no início, quando a gente foi a primeira vez, a gente sempre gostou de ir pra balada e depois esticar para o motel. Aí eu falei com ele, é econômico o swing, porque a gente tem a balada e aí a gente tem o nosso próprio motel ali dentro, porque a gente pode interagir com outras pessoas, se aparecer alguém interessante, ou a gente pode interagir só a gente e tá tudo certo. E aí a gente começou a frequentar muito por ser econômico também. E aí, quando foi 2016, eu estava de licença, e aí eu falei com ele assim, sabe coisa de quem tá sem o que fazer? Vamos procurar para ver se existe alguma rede social, alguma coisa, porque eu falei com ele assim, na época do bate-papo dessas empresas de internet de antigamente, quando tinha ICQ, MSN, existia uma casinha lá que falava assim, swing, alguma coisa assim relacionada a isso. Aí a gente foi pesquisar e achamos uma primeira rede social onde a gente se cadastrou. E aí lá tinha um anúncio de uma festa que ia ser super perto de onde a gente mora. E aí surgiu de novo a nossa insegurança, porque aí eu falei, poxa, a boate é segura, mas será que a festa privada é segura também? Porque é um grupo de pessoas que se conhecem, aí eu fiquei assim, que eu sou meio neurótica com algumas coisas. Será que vai ter alguém armado? Será que vão forçar a gente a fazer alguma coisa? E aí surgiram algumas dúvidas, e aí a gente caiu nesse mundo de descobrir o WhatsApp, o grupo, e aí entramos no grupo, e aí foi quando a gente começou a ver que as pessoas se comunicam e conseguem alguma informação. Mas buscando sozinhas, elas não conseguiam. E aí, logo depois disso, 2017, 18, você fez o página? 18? Não lembro. Eu com data sou péssimo. Acho que foi 2018, nós fizemos a página final de 2018, mais ou menos. E com o intuito de não erotizar o swing, né? Que acontece muito, das pessoas criarem páginas que até tem algum conteúdo, mas puxam mais para o conteúdo erótico. Eu acho que falta informação, até para a gente ser respeitado enquanto swinger. Porque, às vezes, a falta de respeito é por falta de conhecimento. Eu tenho, assim, dentro das minhas melhores amigas, eu não estou te deixando falar, né? Não, pode falar. Dentro das minhas melhores amigas, eu tenho a que falou assim, não conversa comigo sobre isso, eu te respeito e tá tudo certo, mas é o limite dela. Eu tenho a amiga que fala, você é uma louca, dividir seu marido com os outros, você é louca, Rebeca.
E tá tudo certo também ela me falar isso, e ela fala, você tá feliz? Vocês estão felizes? Está ótimo. E eu tenho a amiga que entende, que às vezes quer saber. E na vida, a gente resolveu que isso não seria um segredo, a gente não sai contando para todo mundo. Mas quando existe um contexto numa conversa, eu não sou mais a pessoa que eu não defendo o meu ponto de vista, porque eu sou praticante, seria hipocrisia minha não defender o meu ponto de vista, e eu defendo de uma forma respeitosa. E quando eu defendo esse ponto de vista no meu ambiente de trabalho, ou num outro círculo de conhecidos que não conhecem o meio, eu vejo que as pessoas não conhecem mesmo, sabe? Tem dúvida mesmo. E aí foi assim que a gente foi criando esse caminho para o swing. Sim. Então vocês criaram uma página de vocês para informar as pessoas sobre como funciona esse universo, é isso? Criar uma Exatamente. página de divulgação de informações sobre o universo do swing. E Isso. qual que é o endereço dessa página? Não, é a página do Instagram. É a Swing House Party. Ah, você criou no Instagram essa página. Isso, foi no Instagram. Casal House Party, né? Isso. E aí vocês começaram a postar posts sobre o swing e as pessoas naturalmente foram chegando. A gente foi sem pretensão nenhuma. Foi assim, vamos criar, vamos postar e tal. Aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Tanto que eu não tinha até... ano passado que eu comecei a postar com mais frequência, porque eu não tinha uma frequência. Eu postava quando eu queria, só que foi tomando uma proporção muito grande. Aí chegou a 1.000 seguidores, 2.000, 5.000. Aí quando bateu, aí o pessoal queria saber se era homem, se era mulher, quem era, porque a gente não mostrava o rosto. Aí eu até brinquei, falei, quando bater 10.000, que eu achei que nunca ia bater, a gente mostra o rosto. Aí quando bateu 10.000, eu fui lá e cumpri a promessa. A gente conversou antes, né, claro. Falei, tem problema? Não, não tem. Vamos postar a foto? Vamos. Aí postamos a foto, a gente se apresentou, entendeu? Quando bateu 10.000 seguidores. E agora já está chegando quase em 20. Sim. E vocês, além de fazerem a página, vocês começaram a organizar eventos também? Liberais? Só que os eventos é um pouco mais complexo. Por quê? O intuito a gente começou a fazer eventos para o nosso grupo. A gente tem um grupo no WhatsApp, certo? Um não, alguns, né? Só as pessoas mais chegadas, porque assim, nós temos amigos de verdade que frequentam a nossa casa, aniversário de filhos, certo? Natal, Ano Novo. Pessoas que a gente conheceu no swing. Então, assim, o nosso grupinho, a gente se reúne, vamos fazer uma viagem, e vai o pessoal. Já teve vez da gente ir para um hotel, vamos para um hotel. Passamos um final de semana num hotel. Hotel mesmo, pegamos 2 diárias, 3, ficamos lá, 4, 5 casais no hotel. Então a gente tem um convívio, então a gente tem esse grupo do Zap, a gente fazia festas assim. A primeira festa que a gente fez aberta foi em fevereiro desse ano. No swing as pessoas também fazem amizade, não é só sexo, não. Só putaria. Nossa, muito! Com certeza. A gente faz mais amizade do que sexo, a verdade é. É bom saber, né? Porque às vezes as pessoas não têm essa ideia de que tem essa dimensão mais humana, relacional, né? De amizade. Eu acho que isso é bom que as pessoas saibam que também tem esse componente, né? Porque senão elas podem ficar com muito medo de ser só uma coisa mordia sem parar, e as pessoas nem se falam, nem se conhecem, nem trocam o nome, nem perguntam o nome de ninguém, como se fosse uma coisa muito impessoalizada, né? Na verdade, o sexo acaba sendo consequência, né? A gente frequenta ambientes, conhece pessoas que têm o mesmo intuito, e às vezes a gente vai pra festa e eu transo com ele e acabou. Mas passei uma tarde inteira conversando com pessoas sobre N coisas, sobre filhos, sobre problema da vida. A gente consegue desabafar, consegue interagir com um grupo social normal. Só que a gente não tem uma limitação para sexo. A gente tem uma cabeça mais aberta, onde a gente vê que o meu desejo, o desejo do meu parceiro, é mais importante do que essa coisa que a sociedade criou de que casou é aquilo ali para o resto da vida
e tá tudo certo. Se eu tiver algum desejo, ele tem que ficar guardado dentro de mim, eu não posso falar, eu não posso me expressar, eu não posso sentir vontade de mais nada, e pra gente tá tudo certo. E aí, assim, a gente teve esse primeiro homenagem em 2010, e em 2018 a gente teve uma outra relação que virou relação mesmo, que não acabou por conta de ciúme, né? Não, até acabou, mas não foi da minha parte. Dessa vez não foi por conta Nós tivemos um relacionamento de 6 meses. Vocês conheceram alguém no meio do swing e aí acabaram se envolvendo? Colega de trabalho. Colega de trabalho de novo. E aí marcamos mais uma vez, já, na verdade, assim, a gente estava marcando para sair, trocando mensagem, os três, nós tínhamos um grupinho, Tinha. A gente tinha um grupo de nós três, e aí a gente conversava ali, trocava mensagem, falava o que queria, e aí a gente marcou de sair, saímos, passamos uma tarde inteira juntos, e era para ser aquilo. Era para ser só uma homenagem. Isso. A verdade é essa. E Era para aí, ser só uma homenagem. Nós saímos, nos conhecemos, conversamos. Aí no dia seguinte a gente marcou, fomos para um motel, os três. Passamos a tarde inteira no motel. Aí foi bom. Aí os três gostaram. Vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. E a gente foi fazendo de novo algumas vezes. E acabou criando um laço, um sentimento. De passar Dia dos Namorados junto, de ser tudo junto. E nessa época, a gente até, por conta dessa terceira pessoa, reduziu o nosso contato com o swinger. Porque essa terceira pessoa não era swinger, e ela tinha um pouco assim de... Ela frequentava boates quando a gente ia à boate, mas acabava que era só entre a gente. Inclusive, teve uma boate aqui no Rio, que é a que a gente mais frequenta, que a gente foi com ela. Nós éramos um trisal, a nossa confecção era... A nossa relação era de trisal, né? Uhum. A gente dizia que ela era a nossa namorada. E ela falava, né? Até no trabalho, assim, quando alguém falava, não, porque eu vou sair com meu namorado. E aí ela nunca falava quem era o namorado, porque o namorado dela era o meu marido. E aí não podia contar, né? Mas, assim, não podia, entre aspas, né? Porque eu não ligava, porque eu sabia. Mas aí... Nessa casa, quando a gente chegou, ela não pôde entrar como... Na verdade, ela teve que entrar como solteira. E quando a gente foi entrar no quarto de casal, os três... Não podia. Na época, a solteira não podia entrar no quarto de casal. Aí a gente até tentou, eu conversei com o gerente da casa, porque a gente já conhecia ele. E ele falou, olha, Pablo, infelizmente eu não posso abrir uma exceção para você. Eu te conheço. Eu sei que eu não vou ter problema, mas se eu abrir uma exceção para você, vai ficar complicado para mim, entendeu? Para administrar, lidar com os solteiros e com as solteiras. Aí, tanto que, depois disso, essa casa começou a liberar. Porque entendeu? a gente buscou ele para conversar e falar. A gente está no meio... O swinger é um meio que é para ser livre de preconceitos e de tabus. Se eu chego na concepção de trisal na casa... Por que a terceira pessoa não pode entrar num quarto onde o casal pode? E aí a gente gosta muito desse quarto, a gente não pôde ir nesse dia porque ela não podia entrar. E aí, assim, rolou um namoro, né, de fato, a gente descobriu o que é uma relação poliamorosa, que é onde as pessoas têm sentimentos umas pelas outras, né? E... Daí em diante, assim, rolou, a gente descobriu o que era isso, a gente buscou ler sobre isso, e aí a gente conseguiu dar um nome para o que a gente estava vivendo, mas depois de um tempo acabou, né? Porque as pessoas confundem muito, né? Muitas pessoas não sabem diferenciar uma homenagem de um trisal, por exemplo. E assim, na nossa concepção, o que eu entendo de diferença em relação a isso é o seguinte, homenagem é só sexo. Não há sentimento. Quando começa a ter sentimento, você começa a gostar da pessoa, a pessoa começa a gostar de vocês, então aí sim vira um trisal, um poliamor, entendeu? No nosso caso foi um trisal. Entendi. E isso não é muito comum no swing, né? Eu escuto muito o pessoal do swing falando que lá não é um lugar de romance, né? Que lá as pessoas sabem separar muito bem o que é sexo do que é afeto. E isso, de certa forma,
dá até uma segurança para eles, né? Porque eles dizem que só que se reduz a sexo mesmo, então não tem perigo, porque ninguém vai ficar se envolvendo com seu marido ou com a sua esposa. O swing tem muito dessa lógica, né? De tentar reduzir a questão ao sexo para não ter muito envolvimento afetivo e colocar em risco a relação do casal. Não tem isso no swing? Mas, assim, particularmente, o que a gente sempre fala, quando entram pessoas novas que estão... O nosso grupo começou muito com pessoas iniciantes. A gente tem muito, assim, uma coisa de ter iniciantes buscando a gente para estar nos nossos grupos e começar a se envolver no meio. E o que eu sempre converso e dou de conselho, se é que eu posso aconselhar alguém, conversa muito, porque a conversa é a base de tudo em qualquer relacionamento. E aí, você e o seu parceiro, vocês vão definir o limite de vocês. E assim, não tem essa de que é porque só sexo não tem como acontecer. Quando aconteceu, a gente não esperava. Era para ser só sexo e aconteceu. Sentimento a gente não escolhe por quem a gente vai sentir. Ele acontece, ele surge dentro da gente e não precisa nem ter sexo, porque antes de eu começar a namorar com o Pablo, eu falei para ele que eu já amava ele e ele não acreditava em mim. E aí, assim, eu tinha ciúme dele, assim, sabe? Coisa de adolescente, né? Mas eu tinha ciúme dele antes de começar a namorar com ele e não tinha tido contato físico nenhum com ele. E aí, até quando a gente teve a nossa relação de trisal, as pessoas falavam pra mim, mas você não tem medo dele querer ficar com ela e te deixar? E eu sempre falei assim, depois que amadureci um pouco na vida, que eu amo tanto ele que a felicidade dele para mim é mais importante. Se ele falasse para mim em algum certo momento, eu quero ficar com ela, não tá dando mais certo com você, a gente vai ser um casal, ou com qualquer outra pessoa, o relacionamento não tem que estar ali porque eu casei, eu tenho que ficar com ele. O risco a gente corre. Independente de, se eu tô no swing porque é só sexo, não vai ter envolvimento. Isso aí, assim, é um certo engano, na minha opinião, das pessoas. Porque corre esse risco, sim. Na vida, os monogâmicos são os que mais traem. E eles se dizem monogâmicos. E sempre tem uma terceira pessoa envolvida na relação. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que conversar. Tem que saber que não é para salvar casamento, swing. É para apimentar uma relação que tá boa. Quando eu tô brigada com ele, eu me afasto dos grupos, a gente não vai à festa. Porque eu acho que se o meu relacionamento não tá bom, eu não posso estar buscando relacionamento com terceiros. Mas isso é uma coisa, assim, que a gente desenvolveu e com o tempo, com amadurecimento. Então, assim, E o risco de se apaixonar você tem em qualquer lugar, né? Você pode ir na padaria, conhecer uma menina. Eu posso ir na padaria, conhecer uma menina lá na padaria, começar a conversar com ela, trocar mensagem, me apaixonar, e aí? Mesmo sendo monogâmico, eu acho que não tem muita lógica, né? Essa questão do swing, se você transou, você vai se apaixonar. Não é necessariamente assim. E eu acho que isso cabe mais, tipo assim, da química, do convívio, depende muito das pessoas. Certo. Bom, eu tô vendo que as pessoas estão colocando perguntas aí, né? Eu tô tentando acompanhar, mas tá difícil. Tá difícil. Tem um lugarzinho certo para fazer as perguntas que depois elas ficam registradas, um ponto que aparece até para mim como um ponto de interrogação e as perguntas todas são encaminhadas para lá. Se as pessoas puderem encaminhar para lá, fica mais fácil. Mas eu peguei algumas coisas aí no meio do chat, passando, e uma das polêmicas que se discute muito, porque minha página é sobre não monogamia, não é só sobre swing, então é não monogamia geral. E aí existe uma discussão muito frequente de aparecer, o tempo todo essa discussão está aparecendo. Até que ponto o swing é realmente uma não monogamia? Ou ela é só uma monogamia flexibilizada? Não sei se vocês já ouviram esse tipo de discussão. Não sei se chega para vocês esse tipo de... Eu ouvi falar que é uma traição consentida. Já falaram isso pra gente, que o swing é traição consentida. E, assim, tem o Foucault, né, que ele se encaixa nesse termo de que ele quer ser traído,
Mas o swinger em si não é traição consentida. São pessoas que têm desejos e que concordam com os desejos alheios e querem realizar. Eu não posso pegar e chamar uma pessoa que não tem nada a ver com o swing, que é heterossexual e que é monogâmico, e falar assim, pô, vamos se encontrar ali, depois a gente estica para um motel e vai estar tudo certo. Não é assim que funciona. Então, assim, não é uma não monogamia consentida. Não, eu considero o swing como não monogamia. Considero. Certo. A partir do momento que eu posso me relacionar com outra pessoa, só que assim, cada pessoa, por exemplo, cada casal, vou citar os casais que ficam um pouco mais fácil. Cada casal tem as suas regras. Nós, por exemplo, nós só temos uma regra. Nós não fazemos nada separado um do outro. Até em balada normal, por exemplo, normal sempre entre aspas, né? A gente vai para uma balada. Conhecemos alguém na balada. Se eu gostei de alguma menina, eu falo para ela, pô, gostei da menina ali, que não sei o que e tal. Chego para a menina, se eu quiser ficar com a menina e ela autorizar eu ficar com a menina, tem que ser na frente dela. Entendeu? E ela, a mesma coisa, a regra vale para os dois. Entendeu? Então vocês criaram essa regra para a relação de vocês, né? Isso, vocês só fazem as coisas juntos, não é isso? Tem casais que preferem fazer separados. Ó, eu vou para um quarto com a menina, você vai para o quarto com outro cara. Então, assim, cada casal tem as suas regras, suas limitações. Uhum. Então, por isso que é importante o diálogo, né? Para o casal chegar a um consenso do que eles querem, de quais acordos que vão reger essa experiência, né? Eu acho que talvez não seja ideal chegar sem conversar nada. O ideal é conversar um pouco antes, justamente para poder cada um saber o que faz a pessoa se sentir melhor, né? Como que ela se sente mais segura, como ela gostaria de passar por essa experiência. Então, eu imagino que tem que ter uma via de comunicação muito aberta para poder navegar por esse universo aí com segurança, não é isso? O casal tem que conseguir conversar bastante. E para a experiência ser boa, porque assim, se eu não me comunico com meu parceiro, eu não sei qual é o limite dele, e ele vai para uma coisa para me agradar, aonde ele não esteja confortável, particularmente para mim, vai acabar sendo ruim. Porque a gente tem uma conexão como casal. Eu falo com ele assim, que ele me entende no olhar já, né? Ele já sabe se uma coisa está sendo legal para mim ou se não está, no olhar, porque eu falo para ele que, assim, para mim, ele tem que ser com as outras mulheres o que ele é comigo. Não tem essa, porque tem gente que fala de, não beijo, não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. São os limites deles, mas para mim, ele tem a liberdade de fazer o que ele faz comigo, e acho até assim, porque a gente não está usando uma outra pessoa. Nós somos pessoas adultas e que estamos realizando desejos em comunidade. São pessoas que querem fazer aquilo ali. Eu não estou escolhendo uma pessoa para quero me divertir hoje, vamos chamar a fulana, a gente vai lá, faz, acontece e pouco se lixa para o prazer da pessoa. Porque o prazer numa relação sexual é o mais importante. Só que só vai ser prazeroso se eu tiver em conexão, principalmente casal quando sexo solteiro. Se não tiver em conexão, ou então assim, quando é troca de casal também. Se não tiver conexão, dá confusão. Não é confusão na hora, briga, tapa, isso não. Mas dá confusão. E aí, o que eu falo? Conversa antes e conversa depois. Por quê? A gente tem uma expectativa do que vai acontecer. Acontece, nem sempre a gente alcança a nossa expectativa, mas dali a gente sempre tira uma experiência. Poxa, podia ter sido assim, podia ter feito assado, podia ter... Não, eu gostei de te ver com outra pessoa. Eu, quando a gente entrou pro meio, eu só tinha me relacionado com ele como homem. Eu não tinha me relacionado sexualmente com mais ninguém. E aí, quando ele falou pra mim, até me surpreendeu, por ele é ciumento, né? Assim, fora do meio. E aí até me surpreendeu ele falar pra mim que tudo bem, se eu tivesse... Eu não tinha esse desejo de um terceiro homem na relação, eu me sinto muito mais à vontade quando a terceira pessoa é a mulher. E quando ele falou pra mim que tudo bem, e aí assim, nós tivemos as nossas experiências e ele foi me falando, porque era novo pra ele. Eu já tinha hábito de ver ele com outras mulheres.
apesar que o swing não é só o ver, né? Acaba que é uma coisa de estar todo mundo envolvido em tudo. Pelo menos assim, a gente gosta assim, né? Todo mundo envolvido em tudo. Tem gente que gosta de assistir. Mas, assim, tem que conversar. Se não conversar, não dá certo. Se tiver brigado, não dá certo. Quem vai para salvar casamento, a chance de acabar com o casamento é maior ainda. Com certeza. Porque, às vezes, você vai abrir um leque, assim, para a pessoa e a pessoa vai gostar. E aí, de repente, você vai querer voltar atrás e a pessoa não vai querer voltar atrás com você. E aí você arruma um problema para sua vida, ao invés de arrumar uma solução. Porque swing não é solução para casamento. Swing é estilo de vida, é para quem quer estar ali, é para casal que concorda em estar ali. Já vi pessoas entrarem e saírem do meio porque foi um para fazer a vontade do outro. E graças a Deus, assim, as pessoas que eu vi entrarem e saírem estão juntas, estão bem. Mas, assim, nem sempre vai ser assim, né? E o risco de você perder o parceiro, parceira, a vida tá aí, o mundo tá aí para isso. Ninguém é dono de ninguém. A minha visão é essa. E o risco eu tenho. Mas eu tenho que viver o meu agora, né? A gente tem que viver o nosso agora. Certo. O nome da página aqui que eu administro chama Não Monogamia Responsável. Eu quis botar esse nome responsável porque eu tenho muita preocupação com a questão do cuidado. No sentido das pessoas não se machucarem nessas experiências, não prejudicarem seus relacionamentos. Então, eu vejo pela experiência que vocês estão dizendo, acho que o passo número 1 para qualquer pessoa que queira se aventurar por isso é realmente começar a ter uma conversa mais aberta, mais frequente, mais verdadeira, ter um alinhamento das expectativas, né? Ter cada um entender o que o outro pensa, como é que enxerga isso. Começa tudo aí pelo diálogo, pela uma comunicação honesta e sincera, né? Acho que esse seria um primeiro ponto para estar lidando com isso de uma forma responsável, de uma forma cuidadosa. E outra coisa que vocês falaram também que eu entendo que pode ser uma forma de cuidado sempre é começar devagar, começar aos pouquinhos. Então, talvez começar só indo assistir, só indo para olhar, aí depois volta para casa, conversa sobre como foi a experiência, aí talvez numa próxima experiência vai e o casal só transa entre si, aí volta para casa e conversa como foi a experiência, ou seja, fazer a coisa de uma forma gradual, talvez isso seja mais seguro do que a pessoa chegar lá de primeira vez, já se atirar, né, já cair no meio do dia e depois não conseguir digerir emocionalmente tudo que aconteceu. Vocês acham que essa coisa de fazer gradualmente pode ajudar as pessoas a seguirem com mais segurança por esse processo? Com certeza. Porque, principalmente para quem nunca foi. Então, assim, é o que eu falei para você no início. A pessoa já vai um pouco assustada. Já vai assustada porque não sabe o que vai encontrar. Então, assim, quer ir? Vai, se arruma, vai sem compromisso, entendeu? Não vou fazer nada, só vou olhar. Se chegar na hora, porque o ambiente, ele é propício, ele te aguça a fazer alguma coisa. Se você não quiser fazer, você não faz. Se chegar na hora, você tiver com vontade, você faz, mas você tem que ir assim, sem preocupação, entendeu? Sem preocupação, sem aquela coisa assim, eu vou fazer porque senão meu marido vai ficar com raiva. Não. Entendeu? Sem cobrança, né? Com cobrança. Você não tem que fazer nada porque o outro quer. Você vai e faz apenas se tiver vontade. E se não tiver vontade, você volta para casa, conversa, como você disse. Vê o que achou. Eu já levei pessoas que foram, conheceram e não gostaram. Nunca mais voltaram. Entendeu? Porque não gostou do ambiente. Uhum. Certo. Entendi. E aí também acho que é importante isso que vocês estão falando, né? De a pessoa não fazer só pela vontade do outro. Eu imagino que isso seja uma questão delicada no universo do swing, porque às vezes o homem quer, às vezes a mulher quer e o outro não quer. E Acontece muito. como é que os casais costumam lidar com essa divergência? Quando um quer e o outro não quer? Que dica você dá para os casais que estão chegando nesse impasse?
Um quer muito e o outro não quer de jeito nenhum. O que vocês Eu, acham que pode ser? eu acho que na conversa, porque o exemplo que eu posso dar, sempre usar é a gente. E eu sempre gostei muito de sair. Eu nunca pude sair quando era adolescente e comecei a namorar com ele e sempre gostei muito de sair. E ele não gostava de sair, ele era caseiro. Então, assim, hoje ele gosta mais de sair se bobear do que eu. E ele foi porque eu gostava. Porque eu falava, poxa, vamos. E assim, quando é casal, casamento, namorado que é formato casal, é ceder. Porque relacionamento a gente sempre tem que estar cedendo. Não é ceder de fazer o que você não quer. Mas eu acho que é um ambiente que é gostoso, é prazeroso. Aí vamos supor, ele tinha o interesse de ir e eu não sabia nada sobre o assunto. Quando surgiu a oportunidade, nós fomos. Eu falei para ele os meus limites. Olha, quando chegar lá, eu não quero fazer nada, não espere nada de mim. Estamos indo para conhecer. Quando chegou lá, eu gostei mais do que ele. Eu me senti mais à vontade, assim, ó. Da hora que eu entrei, eu me senti à vontade. O ambiente foi acolhedor. Então, assim, quando é casal, a gente sempre cede. Casamento é ceder. Sempre um lado está cedendo para o outro em alguma coisa. Não estou dizendo que tem que ir porque o parceiro quer, não. Porque a gente já viu, a gente filtra muito quem vai entrar no grupo e a gente já viu muito cara. Não, me coloca lá, depois eu convenço minha esposa. Não, como é que eu convenço minha esposa para ela ir? E não é assim. Não sou eu que vou dar receita de bolo para o cara conseguir convencer a esposa. Existem meios, né? Ele falava comigo na cama, e aí foi aguçando a minha curiosidade. Pela minha curiosidade, a gente foi e chegou ao swing. O conselho que eu dou sempre é conversa. Se a pessoa for aberta o suficiente para ir conhecer, ou se ela tem vontade, mas está receosa, conversa com o parceiro, seja sincero, olha, a gente pode ir conhecer, mas vamos só dessa vez. Depois, se gostar, aí conversa depois. É o que eu falo, tem que conversar antes, tem que conversar depois. Porque a gente imagina uma coisa e chega lá, às vezes ou não gosta nada, que é o que já aconteceu, ou gosta muito e quer continuar frequentando. E aí, quando você começa a frequentar, tem várias vertentes do swing, né? Tem homenagem masculino, tem homenagem feminino, tem a troca de casais, aí tem os que são com cold, e aí você vai se achando no meio. Tem gente que é voyeur, tem gente que só gosta de se exibir, então... E você vai se achando. A gente conhece um casal que eles não trocam, não interagem com outras pessoas, mas eles se acharam como casal ali, eles gostam do ambiente, porque o ambiente para eles é prazeroso. A gente já conheceu o casal que eles vão para boate, não fazem nada, mas dizem que quando eles chegam em casa o sexo é maravilhoso. Então, assim, que mal tem isso? Então, assim, o conselho é conversar, não tem outro jeito. Tudo no relacionamento a gente resolve conversando, em qualquer relacionamento, né? Então faz parte fazer uma certa concessão, mas a pessoa também não pode se violentar, fazer algo que ela não quer, né? Não. E aí a outra coisa que eu falo muito para as pessoas é, a gente tem que saber dizer não. Por quê? Porque às vezes a gente pode acabar cedendo, porque aquele casal é amigo da gente, chamou a gente para ir num barzinho, e aí do barzinho eles estão com a intenção de esticar. Mas a gente não tem afinidade nenhuma, química nenhuma com eles, para rolar. Mas eu já vi pessoas ficarem sem jeito e irem para o ato sexual, mesmo estando sem jeito, e aí assim, a pessoa está se violentando, porque você ir para uma prática que você não tem vontade é se violentar. E aí eu falo para as pessoas, vocês têm que saber dizer não. Não, eu não quero. Você não precisa dar desculpa, a verdade é a melhor coisa. Não quero, não tô afim, e pronto. Não tem por que porque ficar quem for amigo realmente, se for realmente seu amigo, nesse caso, sua amiga, a pessoa vai entender. Entendeu? Não é porque nós somos amigos que nós temos que transar. Então, a gente pode ir pro barzinho, beber uma cerveja, trocar uma ideia. É o que a gente mais faz, né? Exatamente. E não rolar nada. Entendeu? Super normal.
Uhum, então, mais uma dica aí, a pessoa precisa aprender a dizer não, aprender a colocar limite, aprender a saber o que quer e o que não quer, né? Exige um certo autoconhecimento, uma certa Muito. maturidade também para estar podendo lidar com isso de uma forma mais segura, né? É uma brincadeira de gente grande, né? Até É, porque uma coisa curiosa que eu reparei com a página do Instagram é que o público liberal, muitos que procuram, a maioria é acima dos 30 anos. Quando você fala com uma pessoa mais jovem, na casa dos 20, 21, as pessoas eles se assustam. Quando você fala sobre swing, sobre mundo liberal, homenagem, as pessoas se assustam. Durante a pandemia, eu fui trabalhar num local, porque eu era autônomo, tive que parar de trabalhar. Aí uma menina chegou para mim e falou, poxa, gostei. Uma amiga chegou e falou, ó, tem uma menina que quer ficar com você. Gostou de você, quer ficar com você. Eu falei, pô, legal, pô, vamos conversar com ela e tal. Aí comentei com a Rebeca quando cheguei em casa. Aí conversei com a menina. Aí falei pra menina, pô, vamos marcar. Eu falei, vamos, pô, só tem uma coisa, só tem um detalhe, a gente pode sair. Só que tem que ser a 3. Aí ela, como assim? Aí eu falei, então, eu sou casado, você sabe. Ela, sim. Então, eu saio com você, mas vai sair eu, você e a minha esposa. Aí ela, não, assim, não sei o quê. Ficou com medo. Mas por quê? Era novinha, tinha 20 e poucos anos. Então, assim, acontece. Geralmente as meninas, né, mais novas ficam com muito receio. Os homens não, porque alguns homens, assim, eu não posso generalizar, mas alguns deles acham que swing é bagunça. Então eles entram para poder, achando que é sexo grátis e fácil. Sim. Não é. E como que as pessoas fazem para participar dos grupos de vocês? Vocês falaram que vocês têm grupos, vocês administram grupos, são grupos do WhatsApp sempre, é isso? Isso. São grupos no WhatsApp, mas assim, a gente não sai adicionando todo mundo. Eu faço perguntas, entendeu? Eu procuro saber um pouco da vida das pessoas. Procura rede social. Eu vou nas redes sociais, dar uma olhada para ver se não é fake, porque já teve gente de tentar entrar. Eu sou solteira, entendeu? Eu sou solteira. Aí quando você vai ver, é um homem tentando se passar por solteira. Só perde tempo, coitado, porque a gente vai descobrir e vai tirar, entendeu? Então, assim, o nosso grupo, eles são pequenos, porque a gente preza muito pela qualidade e não pela quantidade de pessoas. Entendeu? E são grupos regionais para cada cidade, é isso? Então, no momento a gente só tem no Rio e em São Paulo. Entendeu? Mas tem gente de Minas. No nosso grupo do Rio, por exemplo, tem um casal de Minas que a gente conhece há anos. Desde o início. Então, desde o início, quando a gente criou o grupo. Então, eles estão lá com a gente. Né? Eles apareceram através do Instagram e eu considero como amigos. Entendeu? Sim, então em geral as pessoas chegam através do Instagram. Aí manda mensagem para vocês e aí às vezes acaba indo pro grupo, não é isso? Isso, eles mandam pelo direct, aí eu vou lá, converso com a pessoa no direct. Se eu vejo que a pessoa faz um pouco o perfil, eu passo o meu WhatsApp, entendeu? Eu passo o meu WhatsApp pessoal para a pessoa me manda mensagem, a gente vai conversando, entendeu? E antes de entrar no grupo, geralmente eu faço uma chamada de vídeo. Se for casal, tem que estar o casal, entendeu? Se for solteiro, chamada de vídeo, igual nós estamos conversando aqui agora, entendeu? Isso é importante para fugir dos fakes, né? Exatamente. Chamada de vídeo, a melhor maneira de evitar um fake é através de chamada de vídeo, né? Isso. De vez em quando ainda passam alguns, mas a gente descobre rápido e consegue tirar. Certo. A gente falou da caixa de perguntas e o pessoal acabou realmente direcionando para lá. Então, fica mais fácil de acessar. Aí eu vou aproveitar e vou ler algumas perguntas. A primeira pergunta que foi feita aqui é: vocês concordam que as próprias pessoas do meio liberal passam a imagem do swing ser bagunça? Algumas pessoas eu concordo que sim. Algumas. Eu posso te dar um exemplo, por exemplo, assim, a Camila Voluptas, quando a gente criou a página, ela foi uma das primeiras páginas que apareceram como sugestão. A gente começou a seguir ela. Cara, a gente se identificou muito com o modo que ela pensa sobre o swing, entendeu? Então, assim, eu sigo a Camila, eu vejo os conselhos que ela dá, eu assisto as lives dela, porque a gente se identifica muito com o pensamento dela,
referente ao swing, ao mundo liberal, entendeu? Mas tem gente que vê o swing como bagunça, como um meio de ganhar dinheiro. Não julgo, não estou dizendo que, pô, Pablo, se você faz festa, não é para ganhar dinheiro? Sim, com certeza. Mas tem aquele limite entre o ganhar dinheiro e entre você manter a responsabilidade do que é o swing, do que é o meio liberal. Tanto que quando a gente faz evento, os nossos eventos são limitados no número de solteiros. Os solteiros são filtradíssimos, porque geralmente, assim, não estou generalizando, posso estar até sendo um pouco preconceituosa, mas geralmente o homem olha como um lugar de sexo fácil, e não é essa a intenção. Geralmente os eventos e as boates, o homem é mais caro, justamente por isso. Tem boate que é quase R$300 a entrada de um homem para aquela noite. O cara que paga esse valor, no geral, ele é swingueiro. Ele sabe que ele vai entrar ali sem garantia de nada, mas ele quer estar ali. Agora, as pessoas que, voltando mais à pergunta, né? As pessoas que fazem o meio liberal parecerem bagunça são as pessoas, como tudo na vida, tem seu lado bom e tem seu lado ruim. No meio liberal também tem as pessoas que fazem essa aparência. Mas, no geral, as pessoas que fazem isso não ficam muito tempo no meio. As pessoas de longa data, a gente conhece um casal que eles têm mais de 30 anos, acho que, de swing. E quando você para ver, é estilo de vida mesmo. O cara que vai para academia todo dia malhar e tem aquele compromisso com a academia, a mulher também, que tem aquele compromisso com o seu corpo, ela não vai fazer alguma coisa errada para as pessoas olharem, não, malhar é chato, não. Ela quer mostrar que é legal aquilo. Então, quem é do meio, ele quer afirmar que aquele meio é legal. Ninguém quer mostrar que está num meio ruim. Quem faz isso é porque, no fundo, não é swinger. Entendi, faz sentido. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. A mesma pessoa ela fez outra pergunta aqui. Quais os pontos positivos e negativos da prática do swing? Essa é uma pergunta interessante. Então, o que os casais devem ponderar, talvez, quando eles vão pensar se entram ou se não entram no swing? Que tipo de reflexão que eles podem fazer em termos de pontos positivos? A primeira coisa que eles têm que pensar é o seguinte: será que eu... Porque, assim, o pessoal entende o swing... Quando a pessoa mentaliza antes de entrar no swing, principalmente o casal, troca de casal. É a primeira coisa que vem na cabeça de quem vai entrar no swing. Então, assim, será que eu estou pronto para ver a minha esposa com outro? Ou será que eu estou pronto? Será que eu estou pronta para ver o meu marido com outra? Entendeu? Você não é obrigado a fazer uma troca de casal. Não necessariamente quem está no swing Mas diria que mais de 80% das pessoas que vão é nesse intuito. Então, tem que ponderar isso. Se você está pronto, entendeu? Você tem que saber, você tem um diálogo bom com a sua esposa ou com o seu marido? Então, vocês falam sobre sexo? Mas aí pontos positivos e pontos negativos. No meu ver, pontos positivos é um lugar onde eu sou livre. Livre para ser quem eu sou, com o meu marido, estando junto, e para ter meus desejos e alcançá-los. Na medida do possível, a gente vai atrás do que a gente quer. E aí, quando você é solteiro, você tem interesse numa pessoa, você vai atrás, e aí você conversa com aquela pessoa relacionada aos seus desejos, e aí você tenta realizar. A gente, como casal no swing, a gente tenta realizar nossos desejos. E pontos negativos que... Acho que ponto negativo é muito relacionado a como você lida com as situações. Porque o meio é legal. As situações que acontecem nele que podem ser pontuais negativamente. Por exemplo, já teve gente no meio da gente estar fazendo uma social super legal, brincadeira, verdade ou consequência, com garrafa no chão rodando, cada um bebendo sua cerveja, e a pessoa chegar na brincadeira e falar assim, não é pergunta de como vocês se conheceram, não tem que ser assim, tem que ser, você quer comer? Você quer ficar com meu marido? E não é assim. Então, assim, tem
as coisas negativas, as situações negativas que acontecem no meio e tem situações positivas. Para mim, as situações negativas são quando a gente encontra pessoas que são sem noção. E as situações positivas é eu poder ser livre de ser quem eu sou. Eu me descobri bissexual no meio, né? Eu me descobri olhando mais mulher na rua e tendo mais atração do que ele, assim, de falar, caramba, ali, você já viu? E dele me mostrar a mulher e eu falar assim, já tinha visto há muito tempo, você tá muito devagar. E então, assim, eu posso ser livre no meio onde a gente encontra muito menos preconceito do que na vida social fora. Você encontra menos, não significa que não exista preconceito no swing, tá? Uhum. Por exemplo, a bissexualidade masculina ainda é um tabu no swing, não é? Muito, muito, muito. Eu conheço alguns homens que são bissexual. Essa questão do que vocês falaram de cuckold, a gente ouve muito falar em hot wife, é uma coisa típica do mundo do swing, não é isso? Você pode explicar para as pessoas o que significa esses termos? Então, o cuckold, na verdade, nada mais é do que o homem que sente prazer em ser corno, na verdade. O termo é esse. Ele gosta de ver a esposa dele com outros homens, ele libera ela para sair com outros homens, entendeu? É o prazer que ele tem. E é cada vez mais comum no mundo do swing, acredite. E a hot wife é a mulher do cuckold. É aquela mulher que ela gosta de se exibir, gosta de provocar, entendeu? Que ela vai sair, o homem tá no trabalho, ou tá na rua e ela vai para casa de outro, faz fotos, filma, manda para ele pelo WhatsApp, faz chamada de vídeo, entendeu? Eu já vi alguns relatos assim de casais que eles se denominam, né, cuckold hot wife, e que a mulher foi para um carnaval e o cara foi mais distante, assim, observando ela, e ela ficando com os caras, assim, no meio do carnaval, e ele observando aquilo, sabe? E atiçando ela, mandando mensagem e tal. E aí, ela só ficou com os caras, de beijinho, de amasso. E aí, quando chegou em casa, que aí o negócio foi fogo. Como se fosse uma brincadeira de casal, então. Exatamente. É uma fantasia curioso que alguns homens gostem da ideia de serem cornos, né? Acho que isso, no senso comum, as pessoas imaginam que nunca iria acontecer, porque, em geral, o homem está sempre dando uma de machão, ou querendo mostrar, competir com os outros homens, e tem um senso de possessividade maior. Mas, pelo que você está dizendo, está ficando cada vez mais comum homens, então, que acabaram descobrindo que gostam desse tipo de experiência. No início deve ser difícil para a pessoa aceitar, ela mesma deve ter um certo preconceito, né? Provavelmente. Porque, assim, como eu te disse, ainda há muitos preconceitos no mundo do swing. Existem casais que, por exemplo, o casal tá ali, mas o cara não aceita um outro homem na relação, não aceita homenagem masculino. Mas aí Homenagem dele, né? Homenagem feminino é permitido. É o limite dele, tudo bem. Mas a questão é, será que a esposa não tem essa vontade? Porque, como a Rebeca explicou, quando eu conheci ela nunca teve uma relação, havia tido relações com outro homem, entendeu? E então, assim, ela falava, eu gosto de transar com você, mas qual o parâmetro que ela tinha? Como que ela sabia se eu realmente era bom ou não? Entendeu? Então, assim, não tem como. Eu falava pra ela, mas como que você sabe? Você não tem como saber se você não experimentou. Então, foi uma coisa que surgiu e aconteceu. Só que acabou que hoje ela gosta mais de menina do que eu, se bobear. Ela gosta mais de mulher do que você, né? Se bobear é pior do que eu. A Zara Pimentinha, ela tinha feito algumas perguntas daquela outra vez, ela fez de novo aqui, e aí eu vou até aproveitar para dizer que quem fez pergunta daquela vez e acabou caindo, a gente perdeu as perguntas. Se vocês puderem refazer a pergunta lá naquele campo, que é o campo certinho para isso, chega aqui bem fácil
bem fácil pra gente responder. A Zara Pimentel, ela fez outra pergunta aqui, ó. Apareceu na tela. Maior defeito do swing é o machismo, vocês acham? O maior defeito do universo é o machismo. Eu não sou feminista, eu sou contra qualquer extremo. Eu acho que tudo na vida tem um meio termo, não é ficar em cima do muro ter meio termo, não. É saber olhar o outro, é saber respeitar o limite do outro. Mas o maior defeito do mundo é o machismo, pra mim. Porque aí eu tenho pavor dessa coisa de que homem sabe tudo, mulher não sabe nada. E no swing eu acho muito difícil ter machismo, assim. Eu não sei aonde que ela tá frequentando swing, não. Porque aqui no Rio, os lugares que a gente frequenta são pessoas que são bem abertas, assim. Porque Mas esse tipo de situação do homem que só aceita fazer homenagem com mulher, mas não aceita fazer homenagem com homem, seria um tipo de machismo, né? Porque ele tem direito de ficar com outra mulher, mas a mulher não tem. Seria como se fosse uma relação desigual, né? Sim. Uma coisa unilateral. Só ele pode e a mulher não pode. Isso é um tipo de machismo, não é isso? Sim. Eu não considero, por exemplo, assim, é o que eu falo para ela, eu não considero que tem que haver uma troca. Certo? Eu acho que você tem que se sentir bem. Por exemplo, se a gente se envolver com um casal, mas, por exemplo, eu não quiser fazer com a mulher do casal, mas ela estiver afim, eu vou fazer só com ela e ela pode fazer com os dois, não tem problema. Entendeu? Para mim, não precisa haver, pra gente, na verdade, não precisa haver essa troca. Mas para muitos casais, tem que haver essa troca. Como é se tipo fosse uma assim, compensação. desculpa até o termo, mas tipo assim, você tá comendo a minha mulher, eu vou ter que comer a sua também. Entendeu? Para algumas pessoas funciona dessa forma. Pra gente, não. Entendeu? Eu considero isso um machismo, sim. Um tipo de machismo, né? Você acha também que às vezes a mulher pode ser usada como moeda de troca, assim, no sentido desse jeito que você falou, né? Eu te empresto minha mulher, você me empresta a sua, mas de alguma forma é como se essa lógica ainda tivesse sido regida, como se os homens ainda estivessem no controle, os homens estivessem no poder do que está acontecendo ali, né? E aí tem que entrar a questão de onde eu estou à vontade, porque aí ele pode falar, e na verdade o swing é regido pelas mulheres de uma maneira geral. Por exemplo, se eu estou numa boate, isso assim, do que eu busquei de informação sobre como se portar. Quando a gente vai para um país diferente, a gente busca informação daquela cultura para a gente saber se portar. Eu ando de crop de short curto. Se eu for andar numa mesquita, eu não posso andar assim. E aí, quando você vai entrar no meio liberal, você tem que procurar informação para você saber como se portar. Numa boate, por exemplo, já aconteceu da própria stripper que estava se apresentando na boate, e aí ela vai perguntar para mim se pode tirar ele para dançar, por exemplo. O homem não pergunta para ele, o homem pergunta para mim também se eu quero. Então acaba que o swing pode até haver o machismo ali no meio, mas ele é um meio muito mais aberto para as mulheres decidirem as coisas e talvez até por esse pensamento do homem usar a mulher como moeda de troca. Eu não sei lá onde iniciou o swing, mas de repente nesse início as mulheres tomaram a iniciativa e levantaram a bandeira e falaram assim, não, aqui não vai ser assim. Aqui vai ser o que o outro quer fazer e de comum acordo. Swing tem que ser consensual, não tem como ser moeda de troca. Eu nunca ia sair com um cara ou com um casal só porque ele quer. Tem que todo mundo estar em sintonia. Eu costumo falar para as pessoas que me perguntam, principalmente as mulheres, eu falo para elas, quem comanda é você. Você pode estar no meio do ato com um cara desconhecido lá na boate. Se você falar, não quero mais, ele tem que parar e acabou. Entendeu? E no geral acontece. E é o que acontece. Entendeu? Porque você pode começar achando que vai gostar, me interessei por tal pessoa e começar achando que vai gostar, e no meio do ato você vê que você não está gostando. E aí rola muito respeito, muito. De eu falar, eu não quero, acabou aqui, e todo mundo parar. Aí tem as pessoas que pensam que é chato eu falar, mas e aí eu não posso ir contra o que eu tô sentindo, né? É o que eu falo, tem que conversar, tem que saber dizer não. Chato é você fazer o que você não quer, né? Tem que saber se afirmar, né? Saber se colocar, saber realmente
A pessoa Ter precisa uma saber certa quem compra. assertividade nessa hora, né? Saber sim, não, isso eu quero, isso eu não quero. Acho que tem que ter uma certa assertividade. Tem uma pessoa aqui perguntando, falando para explicar sobre as siglas no swing. Eu tô sem saber exatamente que siglas são essas, Tami. Vocês conhecem algumas siglas no swing? Olha, as siglas. Você falou Eu agora tenho. com Code, Hot Não, Wife, tem os. Menage, talvez Eu seja não sei se isso que ela ela tá. pode estar falando. Ela pode estar falando dos símbolos, né? Que foi até o que a Camila falou na live dela, lembra? Que ela, a dama de espadas, ela explicou o símbolo da dama de espadas. Só se foi Sim. isso. E tem esses termos mais comuns do swing, que são cuckold, hot wife, né, menage, ou talvez gangbang, talvez sejam termos mais comumente utilizados nesse universo liberal, né? Que Sim, às sim. vezes nem todo mundo conhece esses termos. Talvez ela esteja se Muita referindo a gente isso. pergunta. Muita gente chega no direct, às vezes eu boto a caixinha de pergunta. Por exemplo, as pessoas querem entrar no grupo. É o single, ela quer. É isso mesmo, ela quer saber as terminologias, exatamente como você entendeu, viu? Uhum. Por exemplo, single. Single, a gente trata o solteiro e a solteira. A gente usa a palavra single para definir quem é solteiro e quem é solteira. Certo? Eu sempre pergunto, é casal ou é single? No direct, para as pessoas que querem entrar no grupo. Gangbang, muitas pessoas perguntam, o que é gangbang? Gangbang é a mulher tá lá e ela tem o desejo. E ela, óbvio. e ela tem o desejo de se relacionar com 3 ou mais homens ao mesmo tempo. Isso é um gangbang, entendeu? É até uma prática que algumas boates utilizam que eu não concordo muito, entendeu? Eu não... Porque... Eles anunciam como chamativo. Como chamativo para solteiro, né? Em algumas casas de swing, né? Vai ter gangbang com 3 atrizes. E aí, o que acontece? Quando a pessoa conhece o meio, eu não vou numa boate de swing que naquele dia tem anunciado um gangbang, porque vai estar cheio de solteiro que não sabe o que é swing, que a verdade é essa. E o meu intuito não é esse. Meu intuito é sair, eu falo com ele assim, nós temos 2 filhos, a gente estuda, tem casa, tem muito trabalho, um monte de coisa. O nosso intuito para sair é se divertir. Então, assim, se eu for, não é por limitação nenhuma dele com o solteiro. É porque eu não vou me sentir à vontade, porque vão ter as pessoas sem noção. E aí, a gente não concorda com isso, de colocar o gangbang. E aí tem homenagem, que é o masculino ou o feminino, né? Homenagem masculino são 2 homens com uma mulher, e homenagem feminino são 2 mulheres com um homem, né? Às vezes o pessoal põe MHM, HMH, né? Usa Isso Isso. Aí tem o exibicionismo, né? Que é a pessoa que gosta de se exibir. Tem o voyeur, que é a pessoa que gosta de ficar assistindo. Pessoas entra no quarto e fica só olhando. Entendeu? Esse é o voyeur. Também tem muitos. Muitos, São né? muitas das terminologias. Tem até uns quartos nessas casas de swing que é um quarto com vidro, né? Que dá para enxergar dentro, tipo um aquário, não é isso? Isso, é um aquário. Então seria bom para as pessoas que são exibicionistas, né? Que elas podem transar lá. Só o casal. E para os voyeur também. Quem gosta de voyeur fica vendo, e quem gosta de se exibir fica lá dentro, né? E aí não precisa necessariamente interagir com ninguém, mas está se divertindo, curtindo o desejo deles, né? A vez que No ela fundo, o swing é um lugar para realização de fantasias, né? Cada um vai lá para tentar para realizar as suas fantasias, né? Não tem fantasia certa ou errada. Existe... É quê? Brincadeira de gente grande, como eu falo. Brincadeira de gente grande, brincadeira de... Uma das críticas que se fazem em muitas casas de swing é o fato de ter muita garota de programa. Então, os casais fake, né? O cara contrata uma garota de programa e fala assim, vamos entrar como casal. Vocês veem que isso é um problema no swing? Como que as pessoas podem lidar com isso? Então, eu não gosto muito. Por exemplo, se a gente for fazer, a gente vai fazer, se for um casal fake, assim, a gente não vê problema, por exemplo, de fazer algo com eles, desde que a gente esteja interessado.
Mas eu não concordo, certo? Por quê? Porque eles estão mentindo, não tem necessidade, entendeu? É igual nos grupos. Tem muita gente, eu sou solteiro, mas eu coloco uma amiga no grupo. Então você é solteiro, sua amiga é solteira, não tem casal montado, entendeu? Eu não ligo se a pessoa chegar para mim e falar, eu quero entrar no grupo, eu vou entrar com uma amiga. Tem problema? Não tem problema. Você é solteiro, você é solteira. Agora, você mentir que é o problema. Entendeu? Eu tenho esse problema. Eu detesto mentira. Se a pessoa tentar me enganar, alguma coisa desse tipo, aí eu fico meio revoltado. Então, eu sou um pouco radical nesse ponto. E aí, pra gente, acaba que a pessoa que vai como casal fake pra casa de swing, ela não é a pessoa que vive aquilo. É um estilo de vida. Eu tenho esse estilo de vida. Essa pessoa que vai como casal montado, ela não tem esse estilo de vida. Pode acontecer dela chegar lá e encontrar pessoas que queiram fazer troca e acontecer alguma coisa, mas pode acontecer que não. Eu já vi, assim, a gente foi em uma casa de swing aqui do Rio, que é conhecidíssima, enorme a estrutura, a casa maravilhosa, mas muito casal fake montado mesmo, assim, da gente ver. E, no geral, e assim, muita garota de programa. São mais caras que querem se exibir de certa forma, e aí que você chega lá, você vê, até vê em balada normal isso acontecendo também. O cara chega lá, compra a bebida da mais cara, e aí tá com a mulher ali, e aí você vê que a mulher não tá com ele de verdade, né? E aí são caras que querem se exibir de outra forma, né? Eles querem mostrar que tem, de repente, a mulher mais bonita com eles, ou que podem comprar a bebida mais cara. E aí eles vão para o lugar errado, porque quem é swinger não busca isso. A gente não busca a pessoa que bota o balde mais caro na mesa. A mulher, eu falo pro Pablo que eu não tenho um biotipo do que eu escolho. Eu escolho a pessoa que eu olho e falo assim, caramba, eu tenho vontade de beijar aquela boca. Caramba, já teve uma festa que a gente foi e que a gente estava interagindo, assim, e eu beijei uma mulher, caramba, e que beijo, sabe? E aí eu fico lembrando, assim, isso que é legal. Não é o cara montado, é o casal que é real ali. A gente gosta de vida real. E quem tá no swing há um certo tempo, você sabe. Você vê, quando você começa a conversar com a pessoa, você já vê que o casal é fake, que é casal montado. Então, assim, é o que eu falo, eu converso muito no direct com as pessoas. Então, assim, você vai vendo. A pessoa vai falando, pelo jeito de falar, pelas palavras que usa, você acaba descobrindo. Essa pessoa não é casal. Ou então, não são namorados. Você vê. Tá. A Zara Pimentinha que tá batendo o recorde das perguntas. Ela fez mais uma aqui, ó. Ela fez... meu Deus. Eu apertei e não deu. Para um casal iniciante, acredita que o Glory Hole é uma boa saída para uma terceira pessoa? Assim, do meu ponto de vista, eu creio que sim. Para você começar. Mas tem a questão, por exemplo, ela gosta de saber com quem... A Rebeca, por exemplo, gosta Glory de saber Hole com quem é mais uma das terminologias típicas do universo do swing, né? Glory Hole, talvez nem todo mundo saiba o que significa. É uma cabine, que tem um orifício, né? Na parede. A cabine tem um círculozinho na parede. E aí dali você interage com a pessoa sem você saber. É legal e não é. Eu gosto... Sem ver a cara dela. Você não vê a cara dela, né? Não, você não vê nada da pessoa. Eu gosto, às vezes, sim, de me relacionar. Já aconteceu. De eu ter uma relação com um cara e ter sido legal ali. Mas, assim, acaba que é um pouco desconfortável. Mas eu acho que quando você quer uma terceira pessoa, você não quer só uma parte. Você quer uma terceira pessoa ali inteiro, né? É tão legal o toque, a mão, a pele na pele. Por que você vai querer só uma parte da pessoa ali? Eu acho que a pessoa, de repente, não está tão aberta a se envolver com terceiras pessoas. Mas para quem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, principalmente para quem o marido é um pouco ciumento, eu já acho que seria uma porta de entrada. Por quê? A mulher está ali, a partir do momento que ela quer, né? Ele também aceita, então ele não está vendo a outra pessoa não está vendo a esposa dele,
de certa forma, é uma porta de entrada porque não vai bater aquele ciúme, sabe? Assim, pelo menos é o que eu acredito. Eu acredito que seria uma porta de entrada, mas é o que De eu disse repente, no para um início. casal que nunca teve um homenagem masculino, usar aquilo ali como... Sim, mas é o que eu disse no início. Cada casal é um. Então, não tem como você precisar. Porque cada cabeça é uma, pensa uma coisa diferente. Mas é uma Certo. possibilidade. Ok. O que não pode faltar numa casa de swing? A Zara Pimentel está perguntando de novo. Caipirinha boa. Caipirinha boa. Não, mas geralmente a maioria das casas de swing, o que não faltam nela, as cabines privativas, eu acho que é obrigatório ter em toda casa de swing, por conta dos casais iniciantes. A pessoa que fica na porta para apresentar Isso, a casa. eu ia falar isso agora. A pessoa, que eu não falei antes, toda vez que você chega na casa de swing, o promoter do evento, ele te busca na porta, geralmente é uma mulher. Pergunta se é iniciante, se é a primeira vez na casa. Ela leva vocês na casa toda, mostra cada cômodo e para que serve cada cômodo. Isso é uma coisa muito interessante na casa de swing, porque você está chegando, então assim, você está meio perdido, né? Um peixe fora d'água. Então assim, a promoter, ela te leva em todos os cantos da casa. Ó, aqui é a boate, ali são os banheiros, aqui é a cama de Baco, tá? Tal hora vai abrir essa parte aqui e fica todo mundo aqui, fica à vontade. Aqui são as cabines, aqui é o Glory Hole, ela mostra o buraquinho, aonde ficam os homens, o quarto de casal. Então, assim, eu acho bem interessante essa parte. E o promoter do evento é fundamental para o evento ser bem legal. Certo, certo. Tem pessoas que têm receio de ir para o swing porque não querem se expor, né? Às vezes tem um trabalho, às vezes não quer, fica com medo de encontrar, de esbarrar com alguém do trabalho, de esbarrar com alguém da família, esbarrar com alguém do amigo. Como que a pessoa pode... E aí, nas casas de swing, você sempre corre esse risco, você não sabe quem ir, né? Você acha que talvez para a pessoa que tenha muito receio de exposição, seria melhor ela começar com grupos privados? E aí, neste caso, como que ela faria para encontrar outras pessoas? Se você não for na casa de swing, qual outra alternativa você tem para poder entrar nesse meio liberal que não seja através das casas de swing? Então, como pode ser? Tem inúmeras redes sociais que são do meio e que tem... Você pode falar elas para os ouvintes? Olha, a que a gente gosta atualmente é o Sexlog. Entendeu? Nós criamos uma conta no Sexlog atualmente e... A organização da página é muito boa. É muito boa, mas tem várias outras, entendeu? Tem o D4 Swing foi onde a gente começou. O D4 foi onde a gente começou. D4 Swing. Tem o tem CR. O Isus, né? Oi? Isus também. Tem o Isus. Isso, tem o Isus com Y, né? Começa com Y. Tem o CR, tem o Sexo com Café. São vários. Existem muitas. Agora, e aí, nesse caso, a pessoa pode conhecer outros casais e ir direto para um motel, por exemplo, para um barzinho. Aí ela não estaria se expondo tanto quanto indo numa casa de swing, né? Sim, exatamente. E aí, foi nessas redes sociais que a gente conheceu a festa privada. E aí, fomos a nossa primeira festa, que é da onde a gente carrega, assim, uma família com a gente, porque virou família já, as pessoas que vêm dessa festa. Quando a gente encontra, e aí vai para o encontro que tem pessoas mais novas, aí a gente fala, não, mas esse casal aqui é da primeira festa que a gente foi. E isso tem 5 anos, 6 anos, sabe? Então, assim, ai, caramba, já tem 6 anos que a gente se conhece. Mas, assim, a pessoa também tem que pensar o seguinte, se eu tô, esse é o meu pensamento, eu tô com meu marido, que é a pessoa mais importante em saber sobre como eu estou me relacionando com a vida. Ele tá lá comigo. Se eu encontro, sei lá, com um amigo do trabalho, se tá com a esposa, se não tá, aí é problema dele, não é meu. E aí, o que ele vai pensar de mim, eu tô com meu marido no mesmo barco que ele. E aí, assim, por que eu ficaria tão sem jeito assim também? Porque ele tá no mesmo ambiente que eu. Ele só tem os mesmos desejos, de repente. Uhum.
É verdade, se a pessoa tá lá também, ela não tem como te criticar, né? Afinal de contas, se ela te encontrou lá, é porque ela tava lá também. Então, se ela Pois criticar é. você, ela vai E, estar na sendo. verdade, a pessoa que a gente encontra na boate ou numa festa é a pessoa que corre menos risco de falar da gente no swing. Pois Porque é. para ela falar, ela tem que dizer que estava lá. Então, É, assim, é verdade, é verdade. Tem uma pergunta aqui da Júlia. Vocês recebem muito preconceito por gostarem de swing? Você sente que ainda tem muito preconceito no mundo contra quem gosta de swing? Muita coisa. muitas pessoas que se diziam amigas e frequentavam a nossa casa Se afastaram. afastaram da gente. O porquê a gente não sabe. Não sei se pensa que a gente vai transar com o mundo inteiro que convive com a gente. Eu acho assim, que as pessoas pensam o seguinte: ah, eles agora são swingers, ah, a Eles vão gente vai na acabar casa tentando deles, comer a gente, né? eles vão querer transar com a gente, então eu não vou na E casa não deles. é assim, gente. As pessoas, eu acho que pensam dessa forma. Sim, entendi. Mas existe muito preconceito, sim. Inclusive de pessoas que sofrem preconceito, também tem Pela opção preconceito. sexual ou por algum motivo terem preconceito com a gente. E foi da onde a gente menos esperou que teria e a gente teve. É. Aí a gente tem que trabalhar nossa independência de pensamento, né? Porque preconceito sempre vai estar existindo, né? A Isso Tami aí. fez uma pergunta que ela já tinha feito antes, agora ela fez, tem alguma regra de etiqueta nas casas de swing, tipo vestimenta, a forma de abordar as pessoas? Olha, vestimenta, Depende do tipo de evento que vai acontecer. depende do tipo de evento, óbvio. A Camila, por exemplo, faz uns eventos black tie, né? Os eventos da Camila eu não tenho nem roupa para isso. E aí a gente Mas- tem que saber como se vestir conforme o evento que a gente vai. Mas geralmente, por exemplo, se for tipo balada, homem geralmente só entra de calça. Não, nada de Pode bermuda, tá? Bermuda e boné, eu acho. Boné também não é permitido, tá? Assim, eu Tem recomendo. chinelo. Chinelo Não, também, né? chinelo nem pensar. Não. Chinelo nem pensar, pelo amor de Deus. Agora, a mulher que fica Agora- aí, sendo bem prática, vai de vestido, tá? Porque, olha, a primeira vez que eu fui de calça, legging, e aí dava um trabalho danado, porque tinha que tirar e botar toda hora. O vestido, então, nessa hora facilita um pouco, né? Para quem já frequenta o meio, que já sabe que vai para fazer alguma coisa, um vestido, uma saia, entendeu? Muitas pessoas o que fazem? Quando não querem dizer que estão indo para uma casa de swing, né? As pessoas se vestem, botam uma sainha curta para ir para balada, botam um sobretudo por cima e vai. Quando chega lá tem os armários que você pode guardar as coisas, tira o sobretudo e fica à vontade. E as pessoas entram no celular, tiram fotos, fazem vídeos, Não. como é que é isso? Assim, você até pode entrar com o celular, mas é avisado na entrada e o DJ, a promoter, vai avisando. Não pode manusear o celular enquanto estiver em público. Dentro do quarto de casal, ninguém pega o celular. O pessoal respeita muito. Eu já fiz algumas fotos, alguns vídeos dentro de casa de swing. Porém, quando a gente está dentro das cabines, se a gente estiver com alguma solteira ou com algum solteiro, a gente pergunta à pessoa, posso filmar? Não vou mostrar o rosto. Aí, quando acaba de filmar, acaba tudo lá, eu vou e mostro para a pessoa, aqui, ó, tá aqui o vídeo, ó. Tá vendo? Não tá mostrando, não tá nada, tudo bem para você? É assim que a gente faz. Mas é terminantemente proibido. Dentro da casa de swing, você filmar os ambientes. O pessoal tá dançando na boate, aí você tá lá com o celular filmando, igual num show? Não pode. A gente está tendo dificuldade para fazer imagem da casa vazia. Eu já Eles entrei- não estão conseguindo liberação para isso. Uma das melhores casas do swing do Rio já deu a negativa pra gente, de que não vai abrir uma exceção para poder mostrar a casa. Entendi. Bom, o que acham de casais que mesmo no virtual já querem combinar um motel direto e reto, assim? Não façam isso. Não façam isso. Às vezes o bate-papo online é muito legal, a troca ali tá boa, mas você senta num barzinho e descobre que a química não tem. E aí, do barzinho para você sair para sua casa é mais fácil. Agora, assim, não que do motel a pessoa não tenha que dizer não. Tem que saber dizer não. Não quero, não rolou.
Se marcar direto o Aliás, motel, não, a pessoa pode dizer em qualquer momento, né? Não é um tem direito, assim, de todo mundo, né? isso. É muito importante E que todo mundo saiba disso. eu, O não é a palavra mais importante do swing. eu martelo muito isso, porque assim, a gente vê muitas pessoas tendo dificuldade de dizer não. E assim, tem pessoa que marca direto. A gente não gosta e nem aconselha. Porque você pode ter uma troca muito boa e chegar num barzinho para conversar antes de esticar e não conseguir ter uma química suficiente para falar assim, eu quero passar o resto da minha noite com essa pessoa. Até porque o swing envolve várias pessoas. Então, assim, não é só um casal, um cara, uma mulher, ou um homem, outro homem, e a mulher e outra mulher, que vai se encontrar e decidir. No geral, são de 3 pessoas em diante. Então, são 3 pessoas que têm que sentir vontade daquilo. Então, assim, marca num lugar mais informal. Se for da internet, local público, e ver se você vai se sentir seguro mesmo para ir. Porque às vezes você vai ter uma troca boa, mas você não vai sentir confiança suficiente para ir ficar sozinho no ambiente fechado com essa pessoa. Então, assim, são N fatores que tem que se pensar, né? Sim, sim. Tem uma pessoa aqui perguntando no texto direto, é normal a primeira vez ficar constrangido e o movimento não reagir? Eu tô imaginando que essa pessoa tá perguntando se é normal o homem chegar lá, ficar constrangido e acabar broxando. É Eu muito acho que é normal isso acontecer no swing. muito Acontece normal. muito normal acontecer. Porque é uma coisa que você não está habituado. Então, assim, você chega lá, eu acho que a pessoa fica naquela questão de o desespero, sabe? Ah, eu quero, preciso. E o sexo começa aqui, né? Como ela sempre fala, o sexo começa na cabeça. Então, assim, É. a pessoa está na ansiedade, no desespero e acaba que não consegue, não funciona. Acontece Uhum. muito isso. Entendi. É bom, é legal as pessoas também pensarem que não precisa ter pressa, né? Não precisa devorar o mundo numa noite só, né? Você vai ter Não, tempo, você claro vai que ter a não. vida toda para realizar suas fantasias. Quando a pessoa chega com muita cobrança, muita pressão, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer isso é sempre algo que é contraprodutivo, né? Nessa hora tem que sentar, toma um café, bebe uma água, relaxa, conversa e depois vai de novo. Não tem erro. E não é o fim do mundo também, né? Os homens Não, precisam claro que não. aprender isso, É né? porque tem muito tabu sobre isso, né? Sobre o. Tem sempre que dar certo. Mas a gente erra a receita de bolo que a gente faz 20 vezes, assim, 500 vezes na vida. Por que não pode dar errado um encontro onde mexe completamente, assim, com a nossa parte emocional, né? De você estar ali e ter que se doar para outra pessoa, e ter que saber dar prazer, e saber receber também. É muita coisa envolvida. Sim, é verdade. Ficou uma pergunta daquela pessoa que a gente acabou não botando na tela, mas vocês comentaram um pouco sobre isso, mas ela falou que para nós no swing a mulher geralmente é vista ou mesmo oferecida como um produto, né? Isso ainda pode ser um pouco um resíduo desse machismo, né? Da mulher ser objetificada ou coisificada. Isso ainda pode ser um resíduo desse machismo e que a gente espera que com o tempo vai evoluindo, né? Eu imagino que de 10 anos para cá o swing deve ter evoluído muito, as pessoas, o nível deve estar aumentando, né? O nível assim, de ética, o nível de maturidade. Pelo Mas menos eu assim, com esse movimento também, assim, eu costumo falar, o swing está na moda. Eu falo muito isso para algumas pessoas. O swing está na moda e com isso muitas pessoas acabam vindo sem saber o que é o swing de verdade. Entendeu? Aí entra o casal, o solteiro, a solteira que não sabe o que é swing e acaba achando que é bagunça. É aquela questão que eu falei, que a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? Uhum. De não saber o que é e achar que é bagunça. E não é assim. Então, assim, é o que eu falo para as pessoas que estão chegando. Calma. Eu sempre falo para as pessoas, procura na internet, dá uma lida, vê os posts da página. Eu recomendo outros Instagrams, entendeu? Para a pessoa analisar também e entender um pouco para saber como funciona o meio, para ver que não é aquilo ali, entendeu? De chegou, transou e só. Swing é sexo? É, mas não é só sexo.
Sexo é Uhum. consequência. E o que Exatamente. que você diria para o casal que tem vontade de conhecer esse meio, mas tem muito medo de sentir ciúme? Qual que é o... Que dica vocês dão para lidar com o ciúme? Não sei se vocês vivenciaram isso na relação de vocês. O que que você acha que pode ajudar as pessoas a superarem essa barreira do ciúme, da possessividade? Então, eu acho que quando a gente está num lugar onde a gente consegue ver que as pessoas conseguem viver respeitosamente, um cara do swing, assim, é muito difícil ele mandar mensagem no privado e tentar sair comigo sozinha, por exemplo. O swingueiro de verdade. Então, quando você vê de verdade que você está no meio onde o respeito é a base, eu sempre falei que respeito é a base de tudo para tudo. Se todo mundo soubesse se respeitar, seria mais fácil tudo, em todos os aspectos: trabalho, filhos, pais também, que são às vezes abusivos com os próprios filhos. Então, assim, respeito é a base de tudo. Eu não preciso concordar com tudo que você fala, eu não preciso aceitar tudo que você fala ou tudo que você é, mas eu tenho que saber respeitar o seu direito de ser. E aí, quando você se encontra nesse local, você se sente seguro. E a base do ciúme é insegurança. Porque você tem medo daquela pessoa que está com você, ou o ciúme te leva a imaginar coisas fantasiosas que não acontecem, ou que se acontecem, aí é uma questão do relacionamento que está errada, e aí a pessoa está te dando um motivo para você ser ciumento. E quando não acontece, é porque você está fantasiando em cima de uma coisa irreal. No ambiente seguro, onde você se sente respeitado, é muito mais fácil você conseguir controlar isso. Eu já tive ciúme no meio e fui aprendendo a saber que não tinha necessidade de ter ciúme. Mas o ciumento da relação sou eu. Tipo assim, eu sou ciumento. Mas é assim, quando a gente está no meio liberal, quando a gente vai fazer alguma coisa, eu não sinto ciúme. O meu ciúme, ele é mais tipo assim, é o que ela falou. Se algum solteiro, por exemplo, ficar mandando mensagem para ela, entendeu? Isso me incomoda, entendeu? O meu ciúme é aquela questão do emocional, não é do sexo, sabe? Então, assim, no meio liberal, eu não tenho ciúme. É uma coisa, não me pergunte como, mas gira a chavinha. Eu não sei como, gira a chavinha aqui e eu não sinto ciúme no meio liberal, mas eu sou ciumento fora do meio liberal. E eu convivo perfeitamente com isso no swing, sem problema nenhum. Tanto que a maioria das vezes, assim, é o que ela disse, ela prefere meninas, mas de vez em quando eu falo pra ela, pô, vamos fazer uma homenagem masculino, entendeu? A maioria das vezes sou eu que sugiro pra ela. Aham. Muito bom. Tá bom, gente. Eu acho que vocês já responderam trocentas perguntas, né? Eu acho que vocês passaram muita informação relevante. Tem, então, a página de vocês, que eu imagino que vocês estão sempre postando coisas, novidades, né? O nome da página é Casal House Party, é isso? Tudo Não, junto? Swing House Party. Swing House Party. Então, Isso. quem quiser encontrar vocês, é só entrar no Swing House Party, não é isso? Isso aí. E lá eles podem mandar direct, vocês Pode chamar no respondem, direct, se as pessoas quiserem participar dos grupos, vocês conversam por lá, né? Pode demorar um pouquinho para responder, porque às vezes tem centenas de mensagens, mas a gente tenta responder todo mundo. Tá certo. Por último, só para finalizar, eu queria saber assim, qual que você vê que foi os benefícios que entrar no swing trouxe para a vida de vocês? Então, eu falo que o swing não é para consertar relacionamento. Mas o swing, ele sempre foi muito ciumento. Muito ciumento do ponto da gente já, no início do casamento, ter feito terapia de casal. Terapia de casal. Para eu aprender a lidar com a situação e saber aonde eu deveria me impor e mudar a minha postura para ele entender que não tinha necessidade daquele ciúme. Então, assim, o swing trouxe mais segurança para ele
E no nosso relacionamento, a gente não entrou no meio para consertar nada. Como consequência, ele se tornou menos ciumento. Ele ainda é, mas como consequência disso, ele se tornou menos ciumento. E aí é o que eu falo. O ciúme vem da insegurança. Eu acho que ele se sentiu mais seguro de ver que não tinha necessidade de achar ou de criar fantasias de que poderia algo acontecer. O algo acontecer sempre pode. Eu já vi gente batendo palma para cara casado que estava conquistando garotinha no trabalho e sabia que ele era casado, que ele tinha uma família e a pessoa ser casada e bater palma para isso, para uma coisa assim que nós abominamos, né? Que é a traição. Que eu até falo, eu tenho preconceito com algumas coisas, né? Eu tenho preconceito com traição porque eu acho super errado. Para mim, verdade é a base de tudo. E assim, a longo prazo, eu acho que melhorou nosso relacionamento. A gente aprendeu a filtrar mais as pessoas que merecem estar no nosso convívio social. Isso é verdade. O swing, ele te ajuda a filtrar suas amizades. Porque você vê que quem é seu amigo de verdade permanece. E quem não é, se afasta. Tanto que, assim, eu tenho as minhas amigas ali, cada uma delas tem alguma coisa para falar e não são do meio e me respeitam. E aí, assim, a gente aprendeu muito, a gente amadureceu muito nesse meio, porque acabou vindo, assim, um pouco no início do nosso casamento, a gente estava com 2 anos de casado quando a gente teve o primeiro contato, mesmo sem saber o que era. Nós tínhamos 2 anos de casados. E aí a gente foi amadurecendo as ideias da gente e vendo que a gente pode ser livre mesmo estando junto. A gente não precisa estar preso um no outro. Legal, legal. Alguém perguntou aqui, passou aí pelo texto uma pergunta, se você acha que o swing pode melhorar a autoestima da pessoa de alguma forma? Você acha que você faz alguma relação, alguma correlação com isso? Sim, eu creio que sim, pode melhorar sim. Talvez por ela voltar a se sentir desejável, né? Exatamente, era isso que eu ia falar, porque às vezes a pessoa... Porque no swing a gente não tem um estereótipo. E a gente sabe que hoje em dia a sociedade, a mulher tem que ser aquela magrinha, né, cinturinha fina, o homem sarado, abdômen definido. No swing, você não encontra muito isso. Já adianto para você. Você encontra, sim. Mas a maioria das pessoas não são assim. São pessoas reais. São pessoas reais. Não é aquela mulher do Instagram cheia de filtro, entendeu? Então, assim, são pessoas reais. Então, você acaba que você vê lá a magrinha, a gordinha, independente da pessoa. Você vai se sentir atraído por ela e isso melhora a autoestima da pessoa. Acaba refletindo na pessoa. A pessoa se sente desejada, como você mesmo disse. Ok, muito bom. Acho que agora sim esgotamos todas as perguntas. Que bom que deu para a gente responder tudo. Você quer dar algum último conselho para quem está iniciando nesse meio? Que conselho você dá para quem quer começar, sendo solteiro ou sendo casal? Olha, para o casal é o que a Rebeca estava falando, né? Muita conversa. Diálogo. Conversa muito, abertamente, francamente, sobre os seus desejos, as suas fantasias, entendeu? Os medos, certo? Para você ter noção do que você vai enfrentar. Os solteiros, o conselho que eu dou, eu até fiz um post esses dias lá no feed falando sobre isso. Procura saber como funciona o swing. Tenham paciência. Tenham paciência, não chegou, levou. Você não vai ter sexo fácil, grátis, entendeu? Pensa que você está conquistando uma pessoa, é assim. Principalmente para o solteiro. Chega, tá na balada, conversa, procura saber mais, conversa sobre as fantasias, e aí, tudo bem, como é que estão as coisas. Porque não é questão assim, desculpa o termo, eu tenho 30 centímetros. Pô, não vai. Vai fazer o quê? Não é assim que funciona. É chegar, conversar, para poder rolar uma química entre as pessoas. Entendeu? Então, um solteiro... E para solteira, qual conselho que você dá para solteira que quer se envolver com isso? As solteiras, elas são... É difícil aparecer muitas solteiras no meio. Pelo menos assim, eu tenho
visto uma certa dificuldade, uma certa relutância, porque elas têm muito medo. Eu acho que pelo fato de elas estarem sozinhas, elas ficam com mais medo de entrar. Mas é assim, vai de cabeça, vai conhecer, sem medo, sem aquela questão tipo de, eu vou ter que fazer com 30 pessoas. Não, vai para conhecer, vai ver a casa, vai numa festa privada, vai lá, talvez conversa. pode ir com um amigo, com uma amiga, né, para se sentir mais seguro. Chega para a pessoa que está organizando o evento ou para ir na boate, leva umas amigas, leva um amigo. Não precisa mentir dizendo que eu já fiz, aconteci, que acontece muito. E aí depois a pessoa fala que não fez, ou então você percebe a pessoa assustada no evento e aí você percebe que ela não tinha experiência, porque não tem experiência normal. Todo mundo quando começou não tinha. É normal isso. E o solteiro, assim, não ser afobado, o solteiro e a solteira tem que saber que ele não está entrando num relacionamento. Pode acontecer, porque agora a gente foi assim, um cuspe que caiu na nossa testa, né? Pode acontecer, mas não precisa achar que está entrando num relacionamento. Não fica cobrando, porque as pessoas têm uma vida além daquilo ali. Às vezes a pessoa tem dificuldade, sim, para marcar. A gente tentou marcar uma conversa com você e a gente não conseguiu ficar sem as crianças esses dias para conseguir ter uma conversa. Então, assim, pode acontecer inúmeras coisas, né? Às vezes a pessoa em cima da hora pode até desistir. Seja sincero, fala a verdade, sabe? Eu acho que a verdade é importante em qualquer convívio social também. Então, assim, casal, solteiro, solteira, antes de se encontrar, sejam sinceros, falem o que vocês esperam daquele encontro. Porque é o que o Pablo falou, não é só o sexo, é uma troca que tem que ser legal para todo mundo. E aí são várias pessoas, né? E aí, para a gente agradar várias pessoas é mais complicado. É verdade. Foram ótimos conselhos. Então, de novo, eu quero agradecer muito pela disponibilidade de vocês, pela conversa, pela troca. Foi um prazer imenso conhecer vocês. Pablo e Rebeca, então, casal House Party. Eles têm essa página aí onde eles divulgam muitas informações sobre swing. Se quiserem, vocês podem escrever diretamente para eles, né? Também aqui na minha página a gente responde muita pergunta para quem sentir vontade de conhecer mais sobre não monogamia, né? De uma forma geral. E eu espero que a gente possa ter outras oportunidades para conversar mais, para estar trocando. E desejo muito sucesso para vocês. Com certeza. A gente que agradece pela oportunidade de poder estar falando e futuramente vamos falar mais sobre isso, até porque a gente falou pouco sobre o poliamor, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Podemos falar, né? Aqui na página a gente gosta de falar sobre poliamor, sobre relacionamento aberto, que é quando as pessoas saem sozinhas umas com as outras. Tem muitas possibilidades nesse universo, né? Então a gente está sempre fazendo muitas lives, porque a gente pega pessoas de cada área diferente, pessoas com experiência. A gente vai entrevistar agora um pessoal que vive um relacionamento de trisal há muitos anos, então pessoas que têm muita experiência com trisal. Já entrevistamos pessoas que têm experiência com poliamor. Enfim, a gente está tentando diversificar para cada um poder achar sua praia, né? Eu acho que no final das contas a questão é essa. Cada um tem que achar sua praia. O swing é uma coisa muito sexual, né? Então eu imagino que quem busca o swing seja alguém que a pessoa de alguma forma ela tem que gostar de sexo, tem que se, né? Porque senão aí talvez valha a pena ela buscar uma outra coisa. Se ela é mais uma pessoa assim, de envolvimento amoroso, romântico, então talvez a praia dela não seja tanto o swing, ela pode buscar ali o poliamor, o relacionamento aberto. O bom é saber que existe opção para cada um se encontrar, né? Não tem um que seja melhor que o outro. O que tem é cada um descobrir a sua necessidade e se encontrar. E poder ser feliz, né? Poder se realizar, ser feliz. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu vou deixar essa live gravada. Ela vai ficar gravada aqui no Instagram. De novo, eu peço desculpa pela interrupção ali que aconteceu. Mas eu vou deixar gravadas as duas partes, então, para as pessoas poderem aproveitar tudo. E vou deixar marcado o Instagram de vocês, para quem quiser encontrar, também vai ser só clicar lá e achar, vai ser bem fácil. Ok? Tá bom. Obrigada. Um grande abraço, então, para vocês, gente. Uma boa noite, bom fim de semana. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.